Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E já peço aos irmãos que abram sua Bíblia lá em Atos capítulo 6, que nós vamos estar lendo para a nossa meditação, para o nosso estudo de hoje. Atos 6, do 8 ao 15. Aleluia, glória a Deus. Atos 6, Atos 6, do 8 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus grande e todo-poderoso, eis aqui a Tua palavra, Senhor, que foi lida. Que Teu Espírito Santo traga a luz ao nosso entendimento e fale aos nossos corações nesta noite, conforme a Tua vontade para cada um de nós. É assim que eu te oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Nós lemos aí, amados, no início, lá em 1 Pedro, lemos lá no início em 1 Pedro, capítulo 4, e eu destaquei para os irmãos o versículo 13 que diz: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4,13. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre Estevão, o exemplo de Estevão. E vamos estudar, mano. Hoje eu quero trazer um estudo mesmo para os irmãos, um estudo da palavra, né? E quero mostrar nesses textos que a gente leu na Bíblia sobre Estevão, que a perseguição, ela é a coroa de glória do cristão, tá certo? Ela é a coroa de glória do cristão. Mas, como a gente leu aí, lá em 1 Pedro, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém, amados? 1 Pedro 4,13, né? E o texto que nós lemos de Atos foi Atos 6, do 8 ao 15. Conta aí, mostra a história de Estevão,
como Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus e que ele tinha sabedoria e entendimento da palavra que não vinha dele mesmo, mas era dada pelo Espírito de Deus. Toda essa sabedoria que ele tinha. E ninguém podia resistir a Estevão. E isso causou algum alvoroço entre algumas religiões, entre algumas seitas daquela época. E Estevão então passa a ser perseguido. E aí o desfecho dessa perseguição a gente já conhece, né? Muitos cristãos já conhecem. Estevão então ele é levado ao sinédrio, ele é preso, são levadas testemunhas falsas para depor no sinédrio contra Estevão, e ali depois de Estevão é condenado à morte pelo apedrejamento, certo? Pelo apedrejamento. Então eu quero já iniciar assim essa lição, esse estudo nosso de hoje, certo? Fazendo algumas perguntas, nos questionando para ver quais seriam nossas respostas, né? Então eu pergunto: a que se deve o crescimento e o dinamismo da igreja nos primeiros séculos? Como a gente fala da igreja primitiva, mano? Como é que a gente explica esse crescimento e esse avanço, né, da igreja primitiva, da igreja nos primeiros séculos? E como explicar seu avanço em meio às perseguições que tentavam impedir a todo custo sua marcha, a igreja seguir em frente? Será que era uma igreja que dispunha de recursos que desconhecemos hoje? O segredo do crescimento da igreja primitiva estava no vigor espiritual dos homens de Deus daquela época. Mesmo nas dificuldades, havia intensa perseguição aos cristãos. Houve, meu irmão, houve grande perseguição aos cristãos nos primeiros séculos. Mas esse tratamento cruel teve um papel fundamental na expansão do cristianismo em toda a sua história. A igreja sempre triunfou. A igreja sempre foi vencedora, sempre alcançou vitória em meio às lutas e até mesmo em meio aos contratempos. O que se vê nas páginas da história, se a gente for ver da história da igreja, é que quanto maior a perseguição, maior o avanço da igreja. Mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia. Quanto maior a perseguição, maior era o avanço da igreja. Amém? E eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: uma coisa interessante é que naquela época, eu gosto de pensar assim, que naquela época as pessoas não se convertiam, não aceitavam Jesus, não criam no Evangelho de Cristo por emoção, por sentimentalismo, por moda, certo? Porque hoje as pessoas, é como moda dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou gospel. É tipo uma moda, certo? Tem cantores aí que cantam louvores para os crentes, mas não são crentes em Cristo Jesus, não são convertidos em Cristo Jesus. E eu vejo que naquela época, nos primeiros cristãos da igreja primitiva, como a gente gosta de falar, de acordo com a história da igreja, a gente vê que as pessoas que realmente criam em Jesus, que acreditavam, que aceitavam a morte e ressurreição de Jesus Cristo, elas tinham isso como uma convicção, como uma certeza. Elas não duvidavam em nada de que Jesus era o Filho de Deus, de que só Jesus tinha
e tem até hoje as palavras de vida eterna. Por isso, quando eram perseguidos, eles não desistiam, porque como Paulo disse, que não tenho mais a minha vida por preciosa. Ou seja, o que as pessoas dizem, que hoje a gente escuta muita gente ainda falando assim, amado, que o bem maior que eu tenho é a minha vida. E Paulo dizia que a vida dele já não era tão mais preciosa quando se tratava de Cristo Jesus. Cristo Jesus, fazer-o ir, anunciar, com intrepidez, com ousadia, era mais valioso. Não temer a morte da carne, não temer a morte física, certo? Para Paulo, era mais precioso viver para Cristo, deixar Cristo viver através da sua própria vida, doar-se por inteiro ao Evangelho, ser devedor do Evangelho de Cristo, do amor de Deus às pessoas, né? Então, com Estevão, a gente quer aprender algumas lições aqui com Estevão. E a primeira, a gente vai ver que Estevão era um cristão preparado. Era um cristão preparado para qualquer situação, né? Para qualquer situação. Então, não fosse, amados, as condições espirituais de Estevão, ele jamais, meu irmão, Estevão suportaria, certo? Suportaria as afrontas de seus acusadores. Devemos dar graças a Deus, porque Ele conhece a fragilidade humana, mano. Como está lá em Salmo 103:14. Eu vou ler o Salmo para os irmãos. Não vou ler todas as referências, amados, para que também não se alongue muito, não fique muito grande o estudo nosso dessa noite. Mas o Salmo 103, Deus conhece, meu irmão, Deus conhece a fragilidade humana. O versículo 14: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E por isso, Ele sempre vai dar meios aos cristãos para enfrentar as perseguições. Não pense você, meu querido, que ser crente consiste apenas em possuir uma carteirinha de membro da igreja, né? Ou, vou abrir aqui outro parênteses, ou estar na igreja, certo? Ou ir todos os cultos à igreja, certo? Ser cristão, meu irmão, é estar preparado para os momentos mais difíceis desta vida. A gente leu lá em 1 Pedro 4,13 que nós somos coparticipantes e nós devemos nos alegrar em sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também a gente se alegre na sua volta, para que também a gente se alegre, amado, para que também a gente se alegre, se regozije na revelação da sua glória, certo? Para que a gente possa realmente sentir alegria profunda, certo? Sentir a alegria profunda. E por que Estevão venceu a perseguição? Por que Estevão venceu toda essa perseguição? Primeiro, Estevão era cheio do Espírito Santo. Sua boa reputação perante a comunidade era resultado, amado, das qualidades que possuía. Ninguém resistia a Estevão. Estevão tinha caráter íntegro, inteiro. O Espírito Santo capacitou e encorajou Estevão para enfrentar até mesmo a morte. E veja, meu irmão, veja o que Deus pode fazer em nossas vidas. Tomando como exemplo o apóstolo Pedro. Compare o homem tímido que negou a Jesus lá em Mateus. Você pode ler depois, eu não vou ler, mas da história de quando Pedro nega Jesus por 3 vezes. Aquele homem tímido, acanhado, analfabeto, iletrado, negou Jesus. Mateus 26, do 69 ao 75. Com o ousado, com aquele homem ousado,
e corajoso Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, que enfrentou lá em Atos 4:20 as autoridades, todo aquele povo que estava ali presente. Muitas vezes, amado, a gente não imagina quantos irmãos foram transformados, foram libertos dessa timidez que o aprisiona, que escraviza as pessoas, e foram audaciosos, e são audaciosos, se tornam pessoas crentes audaciosos para anunciar o Evangelho, para louvar ao Senhor, para soltar a sua voz, para fazer o ídolo do Senhor. Muitas vezes não é a nossa coragem, não é a nossa ousadia, mas é a coragem, a ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus. Leia lá em Atos 4:20 para você ver como Pedro se levanta no meio de toda aquela multidão que estava ali, todas aquelas autoridades. Ele é levantado pelo Espírito Santo de Deus, incentivado pelo Espírito Santo de Deus a falar em público, meu irmão. Em público. Segundo, Estevão era cheio de sabedoria, mano. Cheio de sabedoria. Você pode ler lá em Atos 6, do 3 ao 10. Estevão era um homem, meu irmão, sábio na exposição da palavra. Ele sabia como expor a palavra. Não se trata agora, amado, de uma sabedoria humana, mas da sabedoria que vem de Deus, para ensinar as verdades do Evangelho. Como eu gosto de dizer, abra a sua boca, se coloque na posição, seja cheio do Espírito Santo, que Ele fala. Deus diz, não se preocupem quando vocês tiverem que falar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar a vocês o que vocês devem falar. A gente só precisa crer na palavra, meu irmão. Deus concede sabedoria. Deus concede sabedoria a todos nós. O Espírito Santo de Deus, Ele concede sabedoria a todos nós. Mas entenda isso, usa o conhecimento da palavra que se adquire pelo estudo dela. O Espírito Santo, Ele vai usar o que eu conheço da palavra, o entendimento, a luz que Ele já trouxe a mim da palavra de Deus. Por isso a necessidade da gente ler, orar, jejuar, estudar a palavra a fundo, para que Ele possa nos usar de maneira plena, completa, nos dar sabedoria, através do que nós temos entendimento, do que nós temos conhecimento da palavra, certo? Que a gente adquiriu pelo estudo e também pelo esforço, quando a gente se dedicou, quando a gente passou horas e horas queimando a pestana, estudando, meditando na palavra, pedindo ao professor, ao Espírito Santo de Deus, que nos ensine, que nos dê inspiração, conhecimento, que nos revele a palavra de Deus. Então é um esforço, meu irmão, nada é de graça, é um esforço, que eu e você também, um esforço pessoal, que eu e você devemos fazer para ter conhecimento da palavra, para sermos cheios do Espírito Santo. E na hora da pregação, ou de precisar defender a sua fé, essa sabedoria é a arma de que o cristão dispõe. Terceira coisa, Estevão era cheio de graça e poder, como a gente leu lá em Atos 6, o versículo 8. Por ser um homem de fé, certo? Sinais e maravilhas aconteciam através de sua vida. Muitas vezes, amado, nós não temos a ousadia, porque a gente não teve ainda uma experiência própria com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então a gente às vezes fica tímido, a nossa fé ela não amadurece, ela não entra em ação, porque ainda não existe nenhum sinal. Mas eu oro nesta noite a Deus, para você que está aí me ouvindo, eu peço ao Senhor que Ele transmita a você nesta noite a ousadia
pela liberação de sinais e maravilhas produzido pelo poder da graça de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Quando todos se levantaram contra Estevão, com pedras, com ameaças, Estevão se manteve firme, meu irmão. Mas por que ele se manteve firme? Porque a vitória que vence a perseguição é a fé, meu irmão. É a fé. É a fé. 1 João 5:4. É a fé que vence, meu irmão. É a fé que vence. Todo aquele que... Vou ler para os irmãos. 1 João 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua fé? Apocalipse 2:10 também. Depois os irmãos podem ler, deixa aí registrado. Apocalipse 2:10 também. Certo? Estevão era um homem de fé. Era um homem que tinha experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo. E mesmo em meio à perseguição, ele se manteve firme na fé. Outra coisa que podemos aprender com Estevão, que o cristão, né? O cristão é a perseguição, é a coroa do cristão, certo? É a coroa do cristão. A palavra de Deus diz que Jesus aprendeu a obediência pelos sofrimentos que passou, pelos sofrimentos que viveu. As pessoas hoje, elas se convertem por uma necessidade. Dizem que aceitam Jesus por uma necessidade, ou visando lucro, visando ser abençoadas, visando apenas conseguir um carro, visando apenas conseguir a sua casa própria. A palavra de Deus diz, amado, que a gente tem que juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome. Nós devemos colocar nosso coração no nosso tesouro, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se o seu tesouro está somente nas coisas materiais desta terra, seu coração vai estar aqui. Mas se o seu tesouro estiver nas promessas de Deus, na vida vindoura, nos céus, é lá que estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver lá, é lá que estará o seu coração. Então, em qualquer momento, em qualquer situação que aconteça, né? Teve uma coisa, a gente teve lá em Recife, eu e minha esposa, sábado passado, e amanhã vai fazer 8 dias. E eu escutei lá o pastor Linaldo Júnior, o pastor presidente da Igreja Batista Missionária, ali em Dois Irmãos, na cidade do Recife, Pernambuco. Ele disse o seguinte, que algumas pessoas dizem que a pandemia, né, o coronavírus, tirou muitos crentes da igreja. Ele disse, isso não é verdade. O coronavírus apenas revelou os crentes que já estavam fora da igreja, que já estavam fora. Apenas revelou aqueles que já estavam fora. Por quê? Porque não estavam preparados como Estevão, firmados na rocha, com a fé inabalável. Porque todo que é nascido de Deus, meu irmão, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, meu irmão. A nossa fé. A fé inabalável em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quem estava na igreja e por conta da pandemia abandonou, é porque já não estava mais firme na rocha, não tinha mais a fé inabalável. Veio a perseguição da pandemia, perdeu o emprego, ficou isolado em casa, não tinha como comprar as coisas, não tinha como suprir as suas necessidades dentro do seu lar, para a sua família. Ele ficou ansioso, depois entrou em depressão,
Meu irmão, o meu trabalho, o seu trabalho é somente descansar no Senhor. Todo o trabalho é dele. Como ele diz lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui, se a gente for ver o contexto de que Jesus estava dizendo isso, amado, ele fala dos passarinhos que não falta comida, fala dos lírios do campo, da roupa, da vestimenta, que tinha os lírios que Salomão não tinha, e que hoje existe amanhã arrancado e jogado no fogo. Ele vinha falando exatamente de coisas materiais para mim e para você, necessárias para mim e para você. Esse era o contexto que Jesus vinha falando. De não nos deixar faltar o alimento, o pão de cada dia, a roupa para vestir. O meu trabalho, o seu trabalho é descansar no Senhor. E nem esse trabalho a gente consegue fazer direito. Nem o trabalho de descansar no Senhor a gente consegue fazer direito. Todo o trabalho é do Senhor, amado. Quando a gente descansa nele, espera por ele, tá certo? Então veja aqui também com Estevão a gente aprende que o cristão é a sua coroa, né? O cristão é a sua coroa, ou seja, a perseguição, ela é a coroa do cristão. Ela é que faz o cristão permanecer firme, amadurecer, crescer, amado. Crescer cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Cristo Jesus. E afirmar, amado, que a perseguição e o sofrimento por causa do Evangelho são motivo de alegria e de glória para o cristão. Nós temos que ter isso como grande alegria. A perseguição, o sofrimento. As pessoas dizem, mas não gosto de crente. Às vezes a gente não entende. E diz, mas a gente nunca fez nada para aquela pessoa. Como é que ela não gosta de mim? Como é que ela não gosta de crente? Se os crentes nunca fizeram nada a ela, os crentes só oram por ela. Mesmo a palavra de Deus diz que são muitos, porque por nenhuma causa, nenhum motivo, certo? Nos odeia, a gente não fez nada a eles. Mas ele nos odeia com ódio de morte, meu irmão. Muitas vezes não é a pessoa que está falando, mas o inimigo que está encostado nela, às vezes fala através daquela pessoa. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Certo? Então, temos que ter esse discernimento, amado. Mas a perseguição, o sofrimento, amado, é a coroa do cristão. É motivo de grande alegria, meu irmão. Grande alegria. A gente já leu lá em 1 Pedro 4:13. Né, do 12 ao 14, é motivo de grande alegria. Parece até ser uma mensagem que não encoraja, né, a ninguém, mas é isso que vemos na vida de Estevão e de todos os homens. Pense bem, de todos os homens que entregaram suas vidas por amor a Jesus, fizeram isso com alegria, apesar da dor. Há uma coroa de glória para aquele que perseverar até o fim, como está lá em Mateus 24:13. Há uma coroa de glória. Estevão recebeu o seu prêmio. Se os irmãos continuarem, né, a ler, a gente leu lá em Atos 6. Se vocês continuarem lendo o livro de Atos, vocês vão ver que Estevão recebeu o seu prêmio. Está lá em Atos 7:56. Estevão confessa a Jesus em Atos 7:54. Mesmo diante de uma atitude de revolta e agressão, Estevão teve forças para dizer: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele estava confessando Jesus diante dos homens. Como Jesus disse que nós temos que confessar Ele diante dos homens. Se nós não confessarmos, se nós tivermos vergonha dele diante dos homens, Ele também vai ter vergonha de nós diante do Pai. Mas se nós o confessarmos diante dos homens, vamos estar lá em Mateus 10:32 e Marcos 8:38, Ele também nos confessará diante do Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, amado, Jesus recebe Estevão diante do Pai. Você vai ver isso lá em Atos 7:56. Ao partir para a eternidade, Estevão exclama:
né? Estevão fala da seguinte forma: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Glória a Deus. Estevão estava confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, naquele exato momento de sua morte. Jesus dá as boas-vindas ao primeiro mártir, ao primeiro da história do Evangelho, da história, meu irmão, do cristianismo, que morreria por amor a Jesus, né? A Jesus. A terceira coisa que a gente pode aprender também com Estevão é que existe um chamado à perseguição. Existe um chamado à perseguição. Porque depois da morte de Estevão, desencadeou-se, naquela época, meu irmão, uma grande perseguição contra a igreja. Quem seria o próximo a morrer por amor a Jesus Cristo? Você? Eu? Quem seria o próximo? Naqueles dias, homens e mulheres eram presos e açoitados, e muitos foram mortos. Está tudo relatado, mano. Lá em Atos 8, 2, Atos 22, 19, o versículo 20, Atos 26, o versículo 10 e 11. Era o início, meu irmão, de uma perseguição que atravessaria os séculos e chegaria até nossos dias. Deus usou a perseguição daqueles dias para impulsionar, para dar impulso à obra missionária. A igreja precisa conhecer pelo menos 3 grandes verdades a respeito da perseguição. Primeira verdade: designados para a perseguição. Nós fomos designados para a perseguição. Eu vou ler 1 Tessalonicenses 3:3. 1 Tessalonicenses 3:3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Tribulação, perseguição e aflição, amado, são fatos que fazem parte da vida cristã. Deus não nos chamou para uma vida de mar de rosas, mas para sofrermos o restante das aflições de Cristo. E a gente sempre diz, a gente sempre ensina e sempre prega que existe apenas 2 caminhos: o estreito, o largo. A palavra de Deus fala, né, que existe apenas 2 caminhos: um largo, um bem largo e um estreito. O largo é cheio de rosas, mas que o fim é a morte, é a maldição. Mas o estreito, apertado também, que leva à vida eterna, é estreito e espinhoso. Então nós somos chamados não para viver um mar de rosas. Tem uns espinhos, amado. Você vai ser perseguido. Você vai passar por um momento de aflição, de tribulação, de sofrimento. Mas tenha de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, venceu o mundo. E todos que é nascido de Deus, a não ser que você não seja nascido de Deus, mas todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque Jesus já venceu. E esta é a nossa fé, a fé em Cristo Jesus, que vence o mundo. Esta é a nossa fé. Lá em Colossenses 1:24 diz o seguinte, vou ler para os irmãos: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Nós temos que viver esse restante dos sofrimentos, né? Dos sofrimentos de Cristo, como um bom soldado que milita, que luta, certo?
Temos que aguentar firmes, confiantes em Deus, independente do que venha sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Segunda coisa que nós podemos aprender sobre a perseguição, que existe os bem-aventurados, amado. Os bem-aventurados. Como está lá em Mateus, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, Mateus 5, do 1 ao 12, encontramos a lista dos bem-aventurados. Desculpa, amados. Mas no verso 10, no versículo 10 de Mateus 5, 10, Jesus ele promete o reino dos céus àqueles, meu irmão, que forem perseguidos por causa da justiça. Como eu já disse aqui, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar. Se você é perseguido, meu irmão, porque você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, dê glória a Deus. Por isso, é a sua coroa. Isso faz parte do nosso chamado. E nessa palavra está implícito, amado, a glória do cristão, que é a sua coroa, como está lá em Tiago 1,12, amado. Eu vou ler Tiago 1,12 para os irmãos também. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Glória a Deus. Suporte com alegria. A terceira coisa que a gente pode aprender com a perseguição é que o preço de uma vida piedosa, né, é alto, meu irmão. 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguidos. Se você não é perseguido, amado, se você está na igreja, se você é cristão, se diz cristão, você não é perseguido, você não passa por sofrimento, você não passa por dor, por aflição, por tribulação, quase não sai. Tribulação, tem algo errado aí, amado. Tem algo errado, eu sinto muito te dizer, mas tem algo errado, certo? Se os da tua casa, se os teus vizinhos não falam de você, não te perseguem, não te calunia, não faz você sofrer, tem algo errado nessa história aí. Então, quanto mais o cristão procura santificar-se, pregar a palavra, orar, jejuar, contribuir com a obra do Senhor, parece que as lutas mais aumentam. Uma vida piedosa e consagrada a Deus, tem como preço as perseguições, problemas, dissabores, tá certo? Muita coisa, muito sofrimento. Não adianta eu pregar para vocês só as rosas e dizer que é tudo mil maravilhas, que agora acabou-se os problemas na sua vida. O nosso trabalho é descansar no Senhor, e nem esse muitas vezes não fazemos com qualidade. Nós não confiamos, nós não entregamos os nossos caminhos, nós não deleitamos no Senhor com qualidade, com confiança. Nós não entregamos os nossos caminhos ao Senhor e confiamos nele para que o mais ele faça. Nós não confiamos no Senhor de todo o nosso coração, mas a gente sempre fica em algum momento ali nos apegando ao nosso próprio entendimento. E eu quero concluir agora, mas já estou chegando ao final. Quero concluir que, dando um exemplo do grande evangelista John Wesley, grande pregador, evangelista, missionário, John Wesley, glória a Deus, quase não sai, ô nome descomplicado. John Wesley, que no ministério dele, amado, ele enfrentou várias dificuldades. John Wesley, que pregava, evangelizava e levou muitas pessoas
a se converterem. Ele enfrentou várias dificuldades. Ele enfrentou oposições. Ele enfrentou perseguição. E somente, amado, anos depois, ao retornar ao seu lar, à sua terra, é que pôde então, que foi que ele pôde entender e então declarar que a vitória foi alcançada. Quando retornou à Irlanda, onde havia frutificação, o número de membros multiplicava em muitos lugares, eram construídas capelas, igrejas espaçosas e cômodas em todos os sentidos, graças à liberalidade do povo cristão. Embora Wesley muito se regozijasse, muito se alegrasse com esta prosperidade, compreendia que a existência dessa prosperidade havia levado muitos a ficarem acomodados. Então ele declarou, John Wesley, ele declara, quando vê essa prosperidade no meio do povo de Deus, no meio da igreja, ele diz o seguinte: não há agora nenhuma oposição da parte dos ricos nem dos pobres. Em consequência disso, não há muito zelo, pois o povo vive satisfeito com sua comodidade. O povo estava acomodado. O povo estava satisfeito. Como Deus usa o profeta Ageu e diz: ei, não é época ainda, não é tempo de vocês habitarem em casas aplainadas, casas bem acabadas, casas com bom acabamento, casas luxuosas. Mas John Wesley, ele compreende que aquela comodidade era uma coisa, não era bom para a igreja. Aquele comodismo não era bom, era algo nocivo para a igreja. E ele continua dizendo: quando se levanta a perseguição, quantos buscam mais a Deus? Quando as coisas ficam difíceis, quando a pandemia se abateu sobre o povo, sobre a humanidade, sobre o mundo, sobre todas as nações, quanto então mais isso aconteceu, o povo buscou mais a Deus. As pessoas levaram as coisas de Deus mais a sério. E ele continua dizendo: quando tudo está em paz, quantos se esfriam e perdem o primeiro amor? Alguns perecem na tempestade, porém a maioria esfria na calmaria. Quando há bonança, o crente, o cristão, ele se acomoda, ele deixa de se consagrar mais, deixa de viver uma vida mais piedosa, de consagração, de jejum, de oração, de estudo da palavra. Isso é triste, mas é uma realidade, mano. É por conta dos sofrimentos, das perseguições, das tribulações, das aflições que nós passamos. Apesar disso trazer coroa para mim e para você. Mas é por causa disso que nós cada dia mais buscamos ao Senhor. Que cada dia mais estamos nos rendendo aos pés de Deus. Porque quando tudo está bem, quando a tempestade passa, quando o deserto passa, parece que as coisas mudam na nossa vida. E a gente perde mais o desejo, aquele primeiro amor pela palavra de Deus, por estar na presença do Deus vivo. E aí, John Wesley diz: Senhor, salva-nos, senão pereceremos. E é desse jeito. Eu faço essa oração também. Eu peço e oro: Senhor, salva-nos, senão pereceremos, em nome de Jesus. Ainda hoje, amado, está comprovado que a igreja, quando enfrenta intensas perseguições, cresce mais. Deus usa essas situações para incentivar, para motivar nossa vida cristã, para em alguns momentos nos despertar mais a buscar.
Louvado seja o nome do Senhor. Que nós, amado, não importa o momento que esteja vivendo, que a gente não se acomode, não aceite esse comodismo, mas seja fervoroso todo o tempo. Seja fervoroso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ser fervoroso, amado, em todo o tempo. E eu termino por aqui em nome de Jesus. Né? Eu só agradecer aqui os irmãos que estão conosco, né, ainda aqui. A Luzia, que chegou, a nossa amiga Luzia, a paz do Senhor.